Muitos acreditam que o fracasso vem da falta de inteligência, da falta de oportunidade ou até mesmo da ausência de sorte. Mas a verdade é que a maioria das pessoas não fracassa por causa do mundo externo. Elas fracassam porque se tornam inimigas de si mesmas. Napoleon Hill, em seu clássico Pense e Enriqueça, nos alerta de forma contundente: os maiores ladrões do sucesso não estão lá fora, mas dentro da mente. Ele os chamou de fantasmas do medo. Medo, dúvida, indecisão, procrastinação. Eles não precisam de portas abertas para entrar. Eles já vivem no pensamento automático de quem não aprendeu a vigiar a própria mente. Joseph Murphy, por sua vez, nos lembra que o subconsciente aceita como verdade tudo aquilo que repetimos com emoção. Isso significa que cada frase negativa, cada pensamento de limitação, cada vez que você diz a si mesmo, eu não consigo, eu não sou capaz, as coisas nunca mudam para mim. Seu subconsciente registra essas palavras como ordens, e ele obedece. É como dirigir um carro com o freio de mão puxado. Você até tem força, você até acelera, mas não importa o quanto pise no acelerador, nunca alcança a velocidade que poderia. Assim é a vida de quem vive em autossabotagem. Muito esforço, pouco resultado. E o mais perigoso é que essa sabotagem é silenciosa. Muitas vezes, você nem percebe que está se boicotando. E enquanto não reconhecer esse padrão e não interrompê-lo, sua vida continuará travada no mesmo lugar, repetindo ciclos de frustração. Este vídeo é um chamado direto. É hora de parar de sabotar a si mesmo. Porque a transformação que você espera do lado de fora só acontecerá quando você decidir, de forma consciente, reprogramar aquilo que está acontecendo dentro. O inimigo invisível. Padrões de pensamento automáticos. A autossabotagem raramente começa em grandes decisões. Ela nasce em pensamentos pequenos, repetidos todos os dias, quase sempre de forma automática. O maior inimigo não é o obstáculo externo, mas as frases que você repete silenciosamente para si mesmo. Quantas vezes você já se pegou dizendo mentalmente: eu não consigo, isso não é para mim, sempre dá errado, eu não sou bom o suficiente. Talvez você nem perceba, mas cada uma dessas frases funciona como uma ordem direta ao seu subconsciente. E o subconsciente, como lembra Joseph Murphy, não julga, não questiona, não filtra. Ele simplesmente aceita e obedece. Napoleon Hill ensina que aquilo que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Mas a parte que muitas pessoas ignoram é que a mente também pode acreditar em fracasso, em incapacidade e em escassez. E quando isso acontece, ela cria exatamente essas circunstâncias. O pensamento dominante atrai condições semelhantes, como um ímã invisível. Imagine alguém que tem talento e preparo. Essa pessoa estudou, se dedicou, acumulou experiência. No entanto, na hora decisiva de se apresentar, vender seu trabalho ou dar um passo adiante, ela trava. O corpo treme, a mente se apaga, a oportunidade passa. Por quê? Não é falta de capacidade, é a crença automática de que não vai dar certo. Essa crença silenciosa sabota cada movimento. É como tentar construir uma casa em terreno instável. Não importa quão fortes sejam as paredes, se a base for frágil, tudo desmorona na primeira pressão. Da mesma forma, não importa quanto talento você tenha, se a base mental estiver contaminada por padrões de dúvida, nada se sustenta. E o mais cruel é que esses padrões geralmente não nascem de você. Muitos deles foram herdados. Palavras ditas por pais, professores, líderes religiosos, colegas. Frases que você ouviu na infância e que, repetidas milhares de vezes, se transformaram em verdades internas. Talvez alguém tenha dito: você nunca vai conseguir. Dinheiro não é pra gente como nós. Você não tem disciplina. E sem perceber, você aceitou esses comandos como se fossem parte da sua identidade. A psicologia chama isso de crenças limitantes, mas, no fundo, são apenas programas rodando em segundo plano.
como um software invisível que comanda suas ações sem que você perceba. Você pensa estar no controle, mas é esse programa que decide como você age diante de cada desafio. O resultado é sempre o mesmo: sabotagem. Você quer avançar, mas uma voz interna diz: não adianta. Você quer tentar algo novo, mas um pensamento automático lembra: vai dar errado de novo. Você até começa, mas logo encontra uma desculpa para parar. Esse é o inimigo invisível. Padrões mentais automáticos que trabalham contra você. E o mais perigoso é que, por serem automáticos, muitas vezes você nem percebe que eles estão atuando. Mas aqui está a boa notícia. Se esses padrões foram aprendidos, eles também podem ser desaprendidos. Se foram programados, podem ser reprogramados. A primeira prática para isso é simples, mas poderosa: identificar suas frases de autossabotagem. Comece observando os pensamentos que surgem em momentos de desafio. Quando você precisa tomar uma decisão importante, o que sua mente diz? Quando olha para o futuro, quais frases aparecem? Escreva essas frases em um papel. Dê nome ao inimigo, porque enquanto ele permanecer invisível, continuará tendo poder sobre você. Mas quando você o traz à luz da consciência, já começa a enfraquecê-lo. O segundo passo é substituição. O subconsciente não entende não. Ele não sabe o que é eliminar uma ideia, mas entende perfeitamente quando uma nova ideia é repetida com força emocional. Por isso, sempre que identificar uma frase de autossabotagem, substitua imediatamente por uma afirmação consciente alinhada ao seu propósito. Por exemplo, se o pensamento automático é "eu não consigo", substitua por "eu sou capaz de aprender e superar cada desafio". Se a frase é "dinheiro não é para mim", substitua por "eu mereço prosperar e criar abundância em minha vida". Se o pensamento é "sempre dá errado", troque por "cada experiência me fortalece e me aproxima do sucesso". No início pode soar falso, mas lembre-se, os padrões antigos também pareceram estranhos um dia, até que foram repetidos tantas vezes que se tornaram naturais. Da mesma forma, a repetição consciente cria novas trilhas no subconsciente. Napoleon Hill dizia que a repetição de afirmações para o subconsciente é o único caminho conhecido para desenvolver fé. Ou seja, repetir de forma consciente e emocional é a maneira de substituir os padrões de sabotagem por padrões de vitória. E mais, não basta apenas repetir frases mecanicamente. É preciso associar emoção. Imagine-se vivendo aquilo que afirma. Sinta a segurança, a alegria, a confiança. Quanto mais emoção você conecta, mais rápido o subconsciente aceita a nova verdade. Com o tempo, esses novos padrões se tornam automáticos. E então, em vez de frases de limitação, sua mente passa a produzir pensamentos de confiança. Em vez de autossabotagem, você experimenta autopropulsão. Esse é o poder de identificar e reprogramar o inimigo invisível. Porque a verdadeira batalha não acontece no mundo externo, mas no campo invisível dos pensamentos. Quem vence dentro, vence fora. Quem se sabota dentro, perde fora. Portanto, comece hoje. Observe, escreva, substitua. Não permita que padrões automáticos decidam sua vida por você, porque cada pensamento é uma semente, e a colheita depende daquilo que você escolhe plantar todos os dias. O ciclo silencioso da procrastinação. Poucas forças internas são tão traiçoeiras quanto a procrastinação. Ela parece inofensiva no início, como um simples "vou deixar para amanhã". Mas aos poucos, esse adiamento se transforma em um padrão, um ciclo silencioso que corrói sonhos, enfraquece a confiança e paralisa destinos inteiros. A maioria das pessoas acredita que procrastinar é sinal de preguiça. Mas a verdade é muito mais profunda. Procrastinação não é preguiça, é medo disfarçado, realmente tentando se proteger da dor do fracasso, da rejeição, da crítica. Ao adiar, você sente um alívio momentâneo, mas esse alívio cobra um preço alto: a estagnação. Joseph Murphy explica que o subconsciente age para evitar qualquer coisa associada a risco ou dor. Se em algum momento da sua vida
você associou a ação com fracasso ou constrangimento, o subconsciente registra isso como ameaça. Assim, sempre que você tenta se mover, ele aciona a procrastinação como mecanismo de defesa. É como um sistema de alarme que dispara toda vez que você pensa em sair da zona de conforto. A neurociência confirma: procrastinar libera dopamina temporária. Ou seja, quando você adia algo importante e escolhe uma distração, assistir um vídeo, olhar redes sociais, arrumar a casa, seu cérebro recompensa essa fuga com uma sensação de prazer imediato. Mas esse prazer é enganoso, porque junto com ele cresce a culpa, a frustração e a autossabotagem. É como um computador que entra em modo de pausa sempre que recebe comandos conflitantes. Você quer avançar, mas seu subconsciente diz: é perigoso. O resultado? Bloqueio. Napoleon Hill observou isso claramente em seus estudos. A indecisão e a procrastinação são gêmeas. Onde uma está, a outra nunca está longe. Ele via a procrastinação não como uma fraqueza simples, mas como uma prisão invisível construída pelo medo. O mais perigoso é que esse ciclo é autossustentável. A cada vez que você procrastina, reforça para o subconsciente a ideia de que agir é doloroso. E quanto mais reforça, mais difícil se torna quebrar o padrão. É por isso que tantas pessoas vivem presas em anos de adiamentos, sempre justificando: ainda não é o momento, preciso de mais preparo, um dia eu começo. Mas a vida não espera, o tempo não para, e cada dia de procrastinação é uma oportunidade perdida que jamais voltará. Um exemplo real: pense em alguém que sonha em abrir o próprio negócio. Ano após ano, essa pessoa pesquisa, faz cursos, assiste palestras, mas nunca dá o primeiro passo concreto. Enquanto isso, outros, talvez com menos preparo, agem. E justamente porque agem, aprendem, ajustam, crescem. Até que o procrastinador, olhando para trás, percebe que perdeu não apenas tempo, mas também confiança em si mesmo. Outro exemplo: alguém que deseja melhorar a saúde. Compra livros, acompanha vídeos, pesquisa sobre dietas, mas nunca começa um treino de 10 minutos. E assim os anos passam, o corpo se enfraquece e o peso da procrastinação se soma ao peso físico e emocional. Esse ciclo só pode ser quebrado por um princípio simples: ação mínima imediata. Joseph Murphy recomendava diluir a resistência subconsciente com pequenos passos. Quando você divide uma tarefa em blocos de 5 minutos, reduz o medo inconsciente. Seu cérebro já não vê aquilo como um risco tão grande e o movimento se torna possível. É como enganar o subconsciente. Ele resiste a grandes saltos, mas não vê ameaça em passos pequenos. E uma vez iniciado o movimento, algo extraordinário acontece. A energia se transforma. O peso da procrastinação dá lugar ao alívio da ação, e esse alívio cria motivação para continuar. Aqui entra uma prática poderosa. Escolha uma tarefa que você vem adiando e comprometa-se a fazer apenas 5 minutos dela. Apenas 5 minutos. Se for escrever, abra o caderno e escreva algumas linhas. Se for exercício, faça uma pequena caminhada. Se for um projeto, organize apenas um item. Muitas vezes, ao começar, você sentirá vontade de continuar além dos 5 minutos. Mas mesmo que não continue, já venceu a barreira invisível da procrastinação. Napoleon Hill dizia que a ação cura o medo. E é exatamente isso que acontece. Cada pequena ação dissolve um pouco da resistência. E quanto mais você age, menos espaço o medo encontra. É fundamental entender que a procrastinação não desaparece sozinha. Ela precisa ser enfrentada com escolhas conscientes. Você pode esperar pela motivação, mas a motivação raramente aparece antes da ação. O segredo é inverter a ordem. Primeiro você age, depois a motivação vem. E quando você repete esse ciclo de agir primeiro, cria um novo hábito. Aos poucos, a procrastinação perde força e o movimento se torna natural. Portanto, reconheça hoje: se você vive adiando, não é porque é fraco ou preguiçoso.
É porque seu subconsciente está tentando protegê-lo, mas essa proteção é ilusória. O verdadeiro risco não está em agir, está em não agir. Porque cada vez que você adia, está sabotando não apenas seu presente, mas seu futuro. A procrastinação é o ladrão silencioso de sonhos. A boa notícia é que você pode quebrar esse ciclo agora. Não espere condições perfeitas. Não espere confiança total. Escolha um passo pequeno, mas escolha hoje. Porque no momento em que você se move, você declara ao subconsciente que não é mais escravo do medo, mas criador do próprio destino. O mito da sorte e a verdade sobre responsabilidade. Uma das maiores ilusões que alimentam a autossabotagem é a crença na sorte. Quantas vezes você já ouviu, ou até disse para si mesmo, frases como: "Fulano teve sorte. Se eu tivesse a mesma oportunidade, minha vida seria diferente. Quando a sorte sorrir para mim, tudo vai mudar." Esse pensamento é sedutor, porque tira o peso da responsabilidade. Se o sucesso depende de sorte, então não há nada que você precise fazer além de esperar. É um alívio momentâneo, mas na prática é uma prisão. Porque enquanto você acredita que a chave está fora de você, continua paralisado, terceirizando seu destino. Napoleon Hill foi direto nesse ponto. A sorte não existe. O que existe é preparo mental somado à ação persistente. Essa frase desmonta a ilusão da sorte como algo aleatório. O que muitos chamam de sorte é apenas o encontro de duas forças. Alguém preparado plus uma oportunidade. Mas veja, oportunidade sozinha não garante nada. Quantas pessoas já tiveram chances incríveis e desperdiçaram porque não estavam prontas para aproveitá-las? Por outro lado, quantos transformaram pequenas portas em impérios porque estavam preparados mental e emocionalmente? A verdade é que a sorte é apenas o nome que damos ao encontro entre preparo e oportunidade. Mas a maioria prefere acreditar que existe uma força invisível, caprichosa, que escolhe uns e esquece outros. Essa crença é uma das maiores formas de autossabotagem, porque coloca a responsabilidade no externo e rouba de você o poder da ação. Pense em alguém que sempre diz: "Quando tudo melhorar, eu começo." Essa pessoa está esperando pela sorte, uma economia mais estável, um emprego melhor, uma ajuda inesperada. Mas enquanto espera, a vida passa. E o que poderia ter sido construído com pequenas ações diárias nunca se materializa. Outro exemplo: pessoas que acreditam que o sucesso de outros é fruto de favoritismo, contatos ou coincidências. Essa visão cria ressentimento e inveja, duas emoções destrutivas que drenam energia criativa e reforçam ainda mais a autossabotagem. O mais perigoso do mito da sorte é que ele alimenta a passividade. Ele sussurra: "Não adianta agir, porque não está no seu destino." E assim, muitos enterram seus talentos, suas ideias e seus dons, acreditando que nada depende deles. Mas a vida é clara. Aquilo que você planta, você colhe. Esse é o princípio universal que nem o acaso pode anular. Joseph Murphy acrescenta outro ponto importante. O subconsciente responde ao que você acredita ser verdade. Se você acredita que é azarado, que nada dá certo para você, o subconsciente trabalha para confirmar essa crença. Ele cria distrações, bloqueios, esquecimentos e situações que reforçam exatamente o padrão interno que você carrega. Não porque exista uma força contra você, mas porque sua própria mente está programada para repetir o que acredita. Por isso, abandonar o mito da sorte é fundamental para parar de se sabotar. Enquanto você acreditar que precisa de algo externo para começar, continuará esperando. Mas quando você assume que a responsabilidade está dentro de você, descobre o poder que sempre esteve oculto. Napoleon Hill dizia que todas as pessoas de sucesso que ele estudou tinham em comum uma convicção: o destino delas estava em suas próprias mãos. Elas não esperavam que o mundo fosse justo ou favorável. Elas decidiram agir, persistir e aprender até que o resultado aparecesse. E aqui está um insight contraintuitivo. A sorte só aparece
para quem já está em movimento. Oportunidades não batem na porta de quem espera sentado, mas surgem no caminho de quem já está caminhando. É como dirigir à noite com os faróis do carro. Você não vê toda a estrada, mas ao andar alguns metros, novos trechos se iluminam. A vida funciona da mesma forma. Para aplicar isso de forma prática, faça hoje uma revisão das áreas onde você está esperando pela sorte. Pergunte-se: o que estou adiando porque acredito que preciso de condições melhores? Onde estou terceirizando a responsabilidade? Depois, transforme essas respostas em ações. Não espere pela situação perfeita. Crie movimento agora. Outra prática poderosa é substituir a frase "quando tudo melhorar, eu começo" por "eu começo agora e melhoro tudo no caminho". Essa simples mudança de mentalidade retira você da posição de vítima e o coloca no papel de criador. Responsabilidade não é peso, é liberdade. É reconhecer que, se a vida não depende da sorte, depende de você. E se depende de você, então você tem poder de mudar. A autossabotagem desaparece quando você entende isso, porque ninguém mais pode roubar sua chance. Ninguém pode impedir seu avanço. O único que poderia bloquear o caminho seria você mesmo, acreditando que precisa de algo externo para seguir. Portanto, abandone de vez o mito da sorte. Pare de olhar para fora esperando que algo mude. Volte-se para dentro e assuma: meu destino é resultado das minhas escolhas, das minhas crenças e das minhas ações. E quando você se move nesse estado de consciência, algo extraordinário acontece. O que antes parecia sorte começa a aparecer em sua vida. Pessoas certas cruzam seu caminho, oportunidades surgem, portas se abrem. Mas não porque o acaso decidiu sorrir para você, e sim porque você se alinhou com o movimento da vida. E a vida sempre favorece quem age com propósito. Essa é a verdade sobre responsabilidade. Não existe azarado, não existe sortudo. Existe preparado e não preparado. Existe quem age e quem espera. Existe quem cria e quem se sabota. E a escolha é sempre sua. O caminho da reprogramação. Como parar de sabotar a si mesmo hoje? Se até aqui falamos sobre os inimigos invisíveis, pensamentos automáticos, procrastinação e o mito da sorte, agora chegamos à parte essencial: como reprogramar sua mente para interromper a autossabotagem e abrir espaço para a prosperidade real. É importante entender: a autossabotagem não é um destino imutável. Ela é apenas o resultado de uma programação mental que se repetiu por tempo suficiente para se tornar automática. E se foi aprendida, pode ser desaprendida. Se foi programada, pode ser reprogramada. A neurociência nos mostra que o cérebro é plástico, ou seja, capaz de criar novas conexões ao longo de toda a vida. Isso significa que mesmo que você tenha passado anos preso a padrões de autossabotagem, você pode começar agora a construir novas rotas mentais que o conduzam ao crescimento. O papel do hábito na reprogramação. O cérebro cria hábitos para economizar energia. Ele transforma comportamentos repetidos em automáticos. Essa característica, embora muitas vezes nos prenda a padrões nocivos, também é nossa maior oportunidade, porque ao repetir novas ações e novos pensamentos com consistência, você gradualmente substitui os antigos padrões de sabotagem por padrões de realização. Napoleon Hill ensinava que o propósito definido é o antídoto contra a dispersão mental. Quando você tem clareza sobre o que deseja, sua mente deixa de gastar energia em dúvidas e começa a alinhar cada decisão ao seu objetivo. Um propósito claro é como um farol que guia sua atenção e disciplina. Joseph Murphy reforça que o subconsciente é moldado por repetição de ideias carregadas de emoção. Isso significa que não basta pensar diferente uma vez ou repetir frases mecanicamente. É preciso praticar diariamente a repetição de novos padrões, sentindo a verdade dessas ideias como se já fossem realidade. A prática de 3 etapas para parar de se sabotar. Afirmações de propósito. Todos os dias, logo pela manhã,
Declare a si mesmo frases que reforcem sua nova identidade. Não frases soltas, mas declarações alinhadas ao seu propósito definido. Por exemplo, eu sou capaz de transformar meus desafios em degraus. Cada ação que eu tomo hoje me aproxima da minha visão de prosperidade. Eu escolho coragem em vez de medo. Essas afirmações não são mágica. Elas são instruções ao subconsciente, que vai trabalhar em silêncio para alinhar suas emoções e comportamentos àquilo que você repete. Visualização criativa. Depois das afirmações, feche os olhos por alguns minutos e imagine-se vivendo a realidade desejada. Sinta as emoções dessa cena como se já fosse real. Imagine a sensação de segurança, de abundância, de confiança. Quanto mais vívida e emocional for essa experiência, mais rapidamente o subconsciente aceitará como um novo programa. Neville Goddard chamava isso de assumir o sentimento do desejo realizado. Não se trata de esperar algo no futuro, mas de viver agora, internamente, como se já fosse verdade. Primeira ação concreta do dia. A reprogramação só se consolida quando o pensamento se une à ação. Por isso, escolha todos os dias uma primeira ação concreta que esteja alinhada ao seu propósito. Pode ser algo pequeno, uma ligação, um estudo, uma conversa, um movimento financeiro. Mas precisa ser uma ação. Isso sinaliza ao subconsciente que você está comprometido. Essa prática de 10 minutos diários, afirmação, visualização e ação, cria uma nova identidade de forma progressiva. E com o tempo, aquilo que antes parecia esforço passa a ser natural. Quebrando o ciclo da autossabotagem. Muitos acreditam que precisam se livrar completamente dos velhos padrões antes de agir. Esse é um erro. O caminho não é esperar estar pronto, mas agir enquanto reprograma. É no movimento que o novo hábito ganha força. Por exemplo, alguém que sempre procrastinou pode decidir hoje escrever apenas um parágrafo de um projeto. Parece pouco, mas já é o suficiente para quebrar o ciclo. O subconsciente percebe que uma nova ordem está sendo dada. Outro exemplo, alguém que sempre acreditou que dinheiro não é para mim, pode começar hoje a poupar uma pequena quantia. Esse gesto, por menor que pareça, é um sinal concreto de uma nova identidade. O efeito acumulativo da reprogramação. Com o tempo, cada repetição reforça novas conexões neurais. Cada afirmação impregnada de emoção fortalece novos programas no subconsciente. Cada ação diária cria um rastro de evidências que convence a mente de que você está mudando. E então acontece algo extraordinário. Você deixa de ser alguém que luta contra a autossabotagem e se torna alguém que naturalmente age em direção à prosperidade. Não porque precisa se forçar, mas porque a nova programação tornou o progresso o caminho mais natural. Um lembrete essencial. É preciso paciência e consistência. Padrões antigos não desaparecem de um dia para o outro. Eles foram reforçados por anos. Mas a cada dia de prática consciente, você enfraquece os antigos e fortalece os novos. E lembre-se, o subconsciente não entende a diferença entre pequeno e grande. Ele apenas obedece ao que é repetido com emoção. Por isso, cada pequeno passo conta. O poder de decidir hoje. No final, tudo se resume a uma escolha. Você pode continuar vivendo com o freio de mão puxado, repetindo velhos padrões de autossabotagem, ou pode decidir hoje iniciar o processo de reprogramação. Não espere perfeição. Não espere motivação. Comece com clareza, com repetição e com ação mínima. Essa é a chave para substituir sabotagem por criação. Chegamos ao momento final desta jornada, e talvez a lição mais importante de todas seja esta. A autossabotagem não é destino, é programação. E se é programação, pode ser reescrita. Muitos acreditam que nasceram condenados a repetir fracassos, como se houvesse uma marca invisível que determina sua vida. Mas a ciência, a espiritualidade e os maiores pensadores da prosperidade mostram o contrário. Você não é prisioneiro do passado. Você é o arquiteto do presente. A visão científica.
Bruce Lipton. Bruce Lipton, em seus estudos sobre a biologia das crenças, demonstrou que cada pensamento, cada emoção, cada estado interno envia sinais bioquímicos que literalmente reprogramam as células do corpo. Isso significa que quando você vive em autossabotagem, repetindo padrões de dúvida, medo e vitimização, não está apenas criando fracassos externos, está também intoxicando seu corpo por dentro. O estado de estresse constante, alimentado por pensamentos autodestrutivos, libera hormônios que enfraquecem o sistema imunológico, roubam energia e aceleram o envelhecimento. Em outras palavras, a autossabotagem não rouba apenas seus sonhos, ela rouba sua vitalidade. Mas a boa notícia é que o oposto também é verdadeiro. Quando você decide conscientemente reprogramar seus pensamentos e emoções, começa a enviar novos sinais às células. Emoções como confiança, coragem e gratidão ativam substâncias que fortalecem o corpo, equilibram a mente e ampliam sua energia criativa. Ou seja, parar de se sabotar não é apenas um passo para prosperar financeiramente, é um passo para viver mais, viver melhor e viver em plenitude. A visão espiritual. Neville Goddard. Neville Goddard nos dá a chave complementar a essa visão científica. Ele afirmava: você deve assumir o sentimento do desejo realizado. Isso significa que não basta lutar contra a autossabotagem. É preciso substituir a identidade da vítima pela identidade do Criador. Enquanto você se enxergar como alguém limitado, azarado ou indigno, continuará vivendo situações que confirmam essa identidade. Mas no instante em que começa a viver mentalmente como alguém capaz, próspero e digno, sua realidade começa a se curvar a esse novo estado. Neville nos lembra de algo profundo. Você não atrai o que deseja, você atrai o que acredita ser. Essa é a essência da reprogramação. Quando você para de se sabotar, não está apenas eliminando pensamentos ruins, está assumindo uma nova forma de existir. A integração entre ciência e espiritualidade. Veja como essas duas visões se complementam. Bruce Lipton mostra que suas crenças mudam sua biologia e Neville Goddard revela que suas crenças moldam sua realidade. Isso significa que parar de se sabotar é um ato total. Muda o corpo, muda a mente, muda o destino. Você não precisa esperar milagres externos. O milagre acontece quando você decide, hoje, assumir controle sobre o que pensa, sente e faz. O poder da escolha consciente. Tudo se resume a uma decisão: continuar repetindo os velhos padrões de autossabotagem ou assumir hoje a responsabilidade de reprogramar sua vida. A primeira escolha leva ao ciclo conhecido: medo, procrastinação, frustração, arrependimento. A segunda escolha leva ao ciclo criador: propósito, ação, progresso, realização. E é você quem decide. Nenhuma força externa tem poder maior do que a sua própria decisão de se alinhar com a verdade. O chamado final. Talvez ninguém tenha lhe dito isso antes, mas você precisa ouvir agora. Ninguém mais pode salvar sua vida de você mesmo. Não existe mentor, livro, curso ou oportunidade que possa resolver o problema da autossabotagem se você não decidir parar de se sabotar. Mas no instante em que você toma essa decisão, tudo muda. Porque a vida responde ao movimento. Quando você dá o primeiro passo, portas se abrem. Quando você planta novas sementes, colheitas diferentes começam a surgir. Você não precisa esperar anos. A transformação começa no exato momento em que você muda sua frequência, substitui padrões de derrota por padrões de vitória e decide viver como criador do próprio destino. Se esta mensagem tocou o seu coração e trouxe clareza para a sua vida, compartilhe este vídeo com alguém que também precisa ouvir isso hoje. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e ative o sininho para não perder os próximos ensinamentos de Napoleon Hill e de outros mestres da mente e da prosperidade. Estamos juntos nessa jornada de reprogramação, fé e abundância.